Deus vai levá-lo ao muito. A Bíblia não fala que quem é fiel no pouco, por eu ser fiel no pouco, por consequência eu serei levado ao muito. Tem um trecho na Bíblia que fala isso. Desafio vocês como crente encontrar esse trecho. Encontra um trecho na Bíblia, se a mídia encontrar, pode colocar na tela. Quem é fiel no pouco, sobre o muito eu colocarei. Pode achar. Coloca na tela esse texto. Eu quero fazer um teste com vocês nessa noite. Existe esse versículo. E eu quero mostrar para vocês como a gente erra em interpretação de Bíblia, interpretação de texto. Porque, olha lá, ó, o Senhor respondeu: muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha participar da alegria do Senhor. Olha só esse texto. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Esse texto ele está dizendo que quem é fiel no pouco, o Senhor vai colocar sobre muito? Você está lendo aí na tela. O que vocês acham? Quem acha que sim, levanta a mão. Não é possível. Vocês estão lendo ali. O Senhor respondeu: muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu te porei o quê? Está escrito ou não está? Então Deus está prometendo que quem é fiel no pouco vai ser colocado sobre o muito? Quantos concordam? Levantam a mão. Não é isso que está escrito ali. Não é isso. Senão a Bíblia está se contradizendo. Presta bem atenção que Deus está dizendo. É muito ao contrário. É muito ao contrário. A Bíblia está dizendo: o Senhor respondeu: muito bom, muito bem, servo bom e fiel. Repita comigo: você foi fiel no pouco. Você foi fiel no pouco. Então ali a afirmação é que a pessoa, ela viveu no pouco e foi fiel. E esse trecho não está falando desta vida. Mateus capítulo de 25 está falando de vida eterna, de galardão. Aí está dizendo: porque você viveu fiel no pouco, eu te colocarei sobre o muito, falando de eternidade. Não está falando dessa vida. Vem, participe da alegria do seu Senhor. Então na Bíblia não existe a palavra: quem é fiel no pouco será colocado sobre o muito. Não existe. O que o texto ali afirma é porque a pessoa foi fiel no pouco, ou viveu fiel no pouco. Enquanto esteve aqui na terra, ela foi fiel no pouco. E por consequência disso, lá na eternidade, quando ela entrar no reino do Senhor, ela será colocada sobre o muito. Mas o texto que Jesus está dizendo, que nós lemos anterior, e que nós vamos voltar nele agora, Lucas 16, versículo 10. Olha o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo: quem é fiel no pouco, eu vou colocar sobre o muito. O que ele está dizendo ali, irmãos? Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E o que nós precisamos entender com o que Jesus está querendo dizer aí? Esse texto está falando não sobre as consequências da fidelidade, mas do caráter do fiel. Jesus está dizendo sobre o caráter. O que ele está tratando aí é o caráter da pessoa. Porque tem gente que diz assim: eu não sou fiel porque eu tenho pouco. Se eu tivesse muito, se sobrasse, eu seria. Quantas vezes você escutou isso?
Aí eu não consigo dar o meu dízimo, eu não consigo dar a minha oferta, eu não consigo dar porque o que eu ganho quase não sobra, quase não dá. E a Bíblia está afirmando que é pouco. Ele não está negando que é pouco. Olha lá, quem é fiel aonde? No pouco. Observe que ele não está negando que o que você tem é pouco. Mas que ele está dizendo é o que o pouco não limita o caráter de quem é fiel. O caráter não muda, é imutável. A ideia de que se eu tiver mais, eu sou fiel, é uma ideia de malandragem, pilantragem da mente. Quem é fiel no pouco, quem consegue administrar a sua fidelidade a Deus, com os recursos limitados, aí ele está dizendo, não é preciso ir para o muito para ser fiel. Isso é um erro, você pensar que se você tiver muito, você vai ser fiel. Se eu ganhar, se eu tiver aumento de salário, se eu tiver isso, pastor, então quer dizer que Deus não aumenta o que eu tenho? Não, eu estou dizendo que este versículo, ele não está tratando que Deus vai te dar mais. O versículo que trata que Deus vai te dar mais é 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Vamos ler lá. Este versículo sim, diz assim, ó, lembre-se, repita comigo, muda a tradução por favor. Isto afirmo, é uma afirmação, repita comigo, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e o que semeia com fartura? Então este versículo sim, este versículo ele está falando de multiplicação, de uma promessa de Deus de aumentar o que temos, mas está dizendo, lembre-se, quem faz uma semeadura pouca, colhe pouco. Agora o pouco, irmãos, é proporcional ao que você tem. O presbítero Roberto, em uma das ministrações, ele fala muito da moeda da viuvinha, e Jesus disse que ela deu mais do que os outros. Então você precisa entender que o pouco é muito relativo, porque o pouco ele é proporcional a cada um. O que é o pouco para cada um? É difícil limitar. Então Jesus está dizendo, quem semeia pouco, o que é semear pouco? Você tem que saber o que dá para fazer com o pouco que você tem, o quanto você pode semear, o quanto você pode se esforçar para semear com o pouco que você tem. Dentro do pouco que você tem condição de fazer muito. Porque aqui o pouco aqui depende do que é pouco para mim e o que é pouco para o outro. Então o que é pouco para mim, eu sei que tipo de semeadura que eu vou fazer, que é muito para mim também. Então olha como é que a gente pensa errado. Isso é muito para mim, eu não vou fazer. É por isso que a gente não aumenta a nossa colheita, a gente não aumenta a nossa sementeira, porque a gente se limita, eu tenho pouco, eu vou fazer pouco. A consequência é continuar colhendo pouco. Eu tenho que ousar com a minha fé. Sabe, eu estou com uma coisa na cabeça. Eu estou com uma coisa na minha mente. Eu vou ver se até o final da campanha Deus confirma isso. Se Ele não confirmar, eu não vou falar. Mas eu vou estar orando, porque eu vou fazer um desafio a vocês. Se Deus confirmar, se Ele disser para mim que Ele realmente está colocando isso no meu coração, eu vou fazer um desafio. Se não, vai ficar por isso mesmo. Mas veja, esse texto está dizendo, quem semeia pouco também colhe pouco. O que semeia com fartura também. Então lembra lá da viúva pobre? A viúva pobre, Jesus disse que ela deu muito, mas ela tinha pouco. Mas por que ela deu muito? Porque do pouco que ela tinha, ela deu tudo que tinha. Então o pouco não pode te limitar. Agora volta lá no texto de novo. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Então isso aqui está falando do caráter do fiel. Jesus está falando do caráter.
E olha o quanto que isso é sério. A palavra fiel aqui, ela não só está atrelada à oferta, está falando ao estilo de vida. Irmãos, o dinheiro fala mais sobre você do que você imagina, e nós vamos estar vendo isso amanhã e depois. O quanto, aliás, eu vou mostrar para vocês que Jesus falou mais de dinheiro na Bíblia do que salvação. E a Bíblia vai dizer que no Novo Testamento o concorrente de Deus não é o diabo. O opositor de Deus, agora que Cristo estabeleceu o reino, não é o diabo. O diabo já foi vencido, já está resolvido. O concorrente de Deus no Novo Testamento é Mamon, é o dinheiro. É ele que se opõe a Deus. Então, para ilustrar melhor para vocês, uma vez um rapaz chegou aqui na igreja e ele me disse: pastor, eu estou a fim de casar com tal pessoa. Ele era dizimista fiel. Só que essa pessoa trabalhava na cidade, gostava de comprar roupa cara, sandália, mas não dizimava e não ofertava. Eu virei para ele e disse: mas você é um dizimista, vai casar com uma mulher que é da igreja, trabalha e não dizima. Como é que vai ficar a vida de vocês? Porque você vai se tornar o cabeça do lar, o chefe do lar, o marido. Você vai se tornar o cabeça dela. Se ela não fizer, a responsabilidade é sua. Se ela não fizer, a responsabilidade é toda sua. Eu fico impressionado. Um homem que não lidera o lar. Isso não é machismo. Se a minha esposa confia em mim, eu viro para ela e digo: nós vamos votar em tal presidente. Não existe lá em casa a Fernanda falar: eu voto no Lula, você vota no Bolsonaro. Isso não existe dentro de casa. Não existe. Sou o cabeça. Eu lidero no meu lar, eu sou o sacerdote. E eu disse para ele: como é que você vai casar com essa mulher se ela não é fiel ao Senhor, e você vai ser o cabeça da casa? Isso vai trazer consequência, vai trazer problema para você. Ele foi, conversou com ela sobre isso. Eles vieram conversar comigo, ela sentou na minha frente, eu falei isso para ela. Então ela disse: eu vou me comprometer, pastor, a partir daqui a ser fiel ao Senhor. Então, a primeira coisa que eu vou olhar, se alguém vir me pedir para casar com alguém na igreja, é a lista de dizimistas. Porque a Bíblia está dizendo que se a pessoa, ela não é fiel no pouco, ela também não vai ser fiel no muito. Então, o caráter da pessoa é revelado aí. E aí, está no âmbito de tudo: traição. Porque infidelidade é o quê? Infidelidade está no caráter. Então, se a pessoa ela não é fiel no pouco, sobre o muito também ela não vai ser. Então, o dinheiro que você faz com ele, a sua forma que você trabalha com ele, vai revelar o seu caráter. Então, Jesus está dizendo para nós: olha, essa ideia que a pessoa não faz porque ela tem pouco, e ele está afirmando, é pouco. Isso é um engano. Isso está no caráter dela. A infidelidade não está no que ela tem, mas naquilo que ela é. Isso é um problema pessoal dela. Precisa mudar nela. Não é sobre as coisas que ela tem, mas sobre quem ela é. Ela ainda é infiel. Ela ainda está em risco. Casamento. E isso abrange traição. Abrange tudo na vida. Eu me lembro um momento da minha vida, irmãos, em que eu me vi falido, destruído, e numa situação muito difícil, onde eu não olhava mais futuro, e eu disse para Fernanda: volta para casa de sua mãe, que eu não tenho nada a te acrescentar, perdi as obras, estou acidentado, estou fracassado, não tenho mais o que fazer na minha vida. E ela me disse: ainda que você for para debaixo de uma ponte, eu irei com você. Isso é fidelidade.
Isso é ser fiel. Agora, se você tem uma pessoa na tua vida e é casado com ela e ela diz, olha, eu não tenho condição de ser fiel com o Senhor, até porque eu já falei com vocês que teve um pastor, ganhava 4 mil reais de salário da igreja, chegou um empresário na igreja, o empresário então pensou, vou chamar esse pastor para trabalhar para mim. Pastor, quanto que você ganha? Eu ganho 4 mil. Se o senhor vier trabalhar para mim, eu te pago 12. O pastor não pensou 2 vezes. Na segunda-feira estava lá no escritório dizendo, vim aqui para trabalhar, quero o meu contrato. O cara disse para ele, pastor, infelizmente eu não posso te contratar. Ele disse, por quê? Porque eu preciso de alguém fiel, alguém fixo, alguém que eu possa confiar. Se você largou a Deus por 4 para vir trabalhar para mim por 12, quando aparecer uma proposta melhor do que a minha, você vai trocar também. Você está cansado de ver vídeos na internet de mulher falando assim, por 50 mil você trairia o seu marido? Por 100 mil você largaria ele? Pergunta para um homem, se ele troca a mulher dele por qualquer dinheiro desse mundo. Para um homem de verdade, se ele aceita que a mulher se prostitui por qualquer quantia, ele morre pobre. Por isso que Deus colocou cada um no seu lugar, o homem como cabeça da casa, a mulher está lá submissa ao homem. E o homem tem que saber liderar, tem que saber ser homem. E infelizmente, Jesus está falando sobre o caráter do fiel. Se a pessoa não é fiel no pouco, ela não é fiel no muito. E ela não é fiel, ela é infiel. E uma pessoa infiel, irmão, a qualquer momento, esse caráter dela vai te deixar na mão, esse caráter dela vai te abandonar, porque quando aparecer algo melhor, ela te troca. Quando aparecer algo mais promissor, ela te troca, porque ela está pensando o seguinte, eu estou limitada com esse homem, porque ele tem pouco. Porque ela também pensa assim, eu estou limitada, eu não tenho as coisas melhor, porque ele tem pouco. Se eu arrumar um homem que tem muito, eu vou ter. Ela pensa da mesma jeito, uma forma de pensar, uma mentalidade de quem é infiel em tudo. Então eu só quero que você saia daqui, dessa noite, com um aprendizado. Jesus falou mais de dinheiro do que salvação, sabe por quê? O dinheiro revela muito quem você é. Já viu uma pessoa sem dinheiro, como é que ela é simples, depois que ela tem dinheiro, como ela muda? Então o dinheiro revela muito sobre o seu caráter. Quem é fiel no pouco, é fiel no muito. E Jesus está afirmando que é pouco. Quem quiser mudar o pouco para o muito, tem que fazer o quê? Pegar o muito que é do seu pouco, fazer uma análise e dizer, quanto que seria muito para mim, dentro do pouco que eu tenho? E semear. Aí é o jeito dela mudar. Mas a Bíblia não diz que quem é fiel no pouco será colocado sobre o muito nessa vida. A Bíblia está dizendo, foste fiel no pouco. Foste fiel no pouco, ou seja, enquanto viveu sobre a terra, mesmo no pouco se manteve fiel. Agora entra no gozo do meu Pai e recebe o galardão que será colocado. Mas aqui na terra, não há promessa de porque eu estou sendo fiel no pouco, eu serei colocado no muito. A promessa é que se do meu pouco eu oferto muito, eu começo a mudar a minha sementeira e a minha colheita. Então, analise você do seu pouco, quanto que seria muito para você semear. Vamos ficar de pé nesse momento.